mulheres conseguem. Legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de convocação e nomeação dos candidatos aprovados para os cargos de assistente social e psicólogo no concurso público regido pelo edital 1 de 2022 para provimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido para compor a mesa dos nossos trabalhos o presidente do Sindicato Servidor de Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Eduardo Mendonça Couto. Bem-vindo, Eduardo. Convido também o vice-presidente do Sindicato Servidor de Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Felipe Galego. Bem-vindo, Felipe. Convidamos a Carla Alexandra Pereira, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Convidamos a Alexandra Gonçalves, candidata aprovada no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e representante da Comissão Pró-Nomeações. Também candidata aprovada do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Paola Farina. Bem-vinda, Paola. Convidamos o diretor administrativo dos Sindicatos Oficiais da Justiça, avaliadores do Estado de Minas Gerais, Sindojus, Vinícius Henrique. Bem-vindo, Vinícius. Convidamos também o diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, Sinjus, Felipe Rodrigues. Bem-vindo. Nós também convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que nos informou que acusou o recebimento do convite para participar da audiência pública destinada ao debate da necessidade de convocação e nomeação dos candidatos aprovados para os cargos de assistente social e psicólogos do concurso público regido pelo edital número 1 de 2022, e, lamentavelmente, não poderei comparecer à audiência em voga em razão de viagem institucional anteriormente agendada. Nós convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas ele também nos disse o seguinte: sem embargo, informo que o Tribunal de Justiça aguarda a votação final do orçamento do Poder Judiciário para o ano de 2025, após o que irá estabelecer o cronograma para a nomeação dos candidatos aprovados em concursos públicos já homologados e ainda pendentes de nomeação. Conseguindo outra sim, que assim que viabilizado o estabelecimento do cronograma, serão comunicados os sindicatos da categoria, Vossas Excelências e os candidatos que procurarem a instituição. Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu quero dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui para esta audiência pública. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Deputada Bela Gonçalves e eu vamos coordenar os trabalhos dessa tarde, dessa audiência pública. O requerimento ele é de minha autoria e foi apresentado depois de um diálogo com o Serjusmig. Aqui na Assembleia, eu faço a pauta cotidianamente de defesa dos serviços públicos e a pauta de vários sindicatos que fazem a luta, as lutas sociais e as lutas também, né, do fortalecimento do serviço público. Esse ano foi um ano particularmente extenso das lutas aqui na casa, né? Até outro dia nós estávamos numa batalha em torno do direito ao IPSENG e contra o projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia. Nós ficamos aí até o meio do ano na luta contra o regime de recuperação fiscal, que tem forte impacto em relação a concursos públicos, nomeação de concursos e a vida dos servidores e das servidoras de todos os poderes aqui em Minas Gerais. Então, a pauta de valorização do serviço público é uma pauta prioritária para o Bloco Democracia e Luta, do qual eu e a deputada Bela fazemos parte, e que bom que nós conseguimos agendar essa audiência ainda esse ano, né? Nós estamos na última semana de trabalho aqui da Assembleia Legislativa de 2025, e quero, portanto, agradecer ao presidente da comissão, o deputado Leonídio, que prontamente, quando eu solicitei o agendamento da audiência, ele autorizou,
porque depende de cada presidente de comissão o agendamento da audiência. Da mesma forma, a todos os membros da comissão que aprovaram o requerimento para que essa audiência pudesse ser realizada. A proposta é nós ouvirmos os convidados que estão aqui, se nós pudermos nos ater entre 5 e 10 minutos de fala, e, na sequência, se nós tivermos pessoas que estão presentes aqui no auditório que desejam fazer uso da palavra, nós também ouviríamos vocês por inscrição. Os encaminhamentos dessa audiência a gente faz por meio de requerimento, que não é aprovado hoje, porque nessa reunião, porque a gente precisa de quórum, né, no mínimo de 4 deputados para a sua aprovação, mas nós faremos os encaminhamentos para a próxima reunião que for deliberativa. Eu passo a palavra... Você quer falar? Passo a palavra à deputada Bela Gonçalves para suas considerações iniciais. Então, rapidamente, saudar a todos os concursados aí que foram aprovados no concurso do Tribunal de Justiça. Sei que, pessoalmente, é uma angústia muito grande ter feito o concurso em 2022 e ainda não ter sido chamado, né, nomeado. Também aos trabalhadores que estão há muito tempo sobrecarregados nas suas funções, né, servidores do Tribunal de Justiça. E parabenizo aqui a deputada Beatriz Cerqueira, que chamou essa audiência pública. Os sindicatos, os trabalhadores, também estiveram no nosso gabinete, pediram apoio do nosso mandato. Desde então, a gente tem oficiado o Tribunal de Justiça e vamos estar, Bia, quinta-feira com o presidente do tribunal. Então, é importante convidar Vossa Excelência também para, se puder, estar conosco e levar presencialmente os encaminhamentos dessa audiência pública. Muito bem. Então, nós vamos começar ouvindo nossos convidados e convidadas. Nós começamos com o Eduardo Mendonça, presidente do Sindicato de Servidores de Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, para que ele traga aí sua contribuição ao debate. Parece que o Eduardo tem uma apresentação. Isso. Então, vamos colocar. E eu passo a presidência dos trabalhos para ouvir os próximos convidados. Após o Eduardo, a deputada Bela Gonçalves. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira, deputada Bela Gonçalves, que são parlamentares verdadeiramente comprometidas com o serviço público, com os servidores públicos e com a classe trabalhadora, de um modo geral, e a população mineira. Quantos e quantos embates, quantas lutas já fizemos nesta casa, juntos, para defender o serviço público e os direitos dos trabalhadores. Então, um cumprimento especial às parlamentares. Quero cumprimentar meus colegas de diretoria do Sejusmig, na mesa e aqui também na plenária, Rui Viana da Silva, Ana Maria, nossos diretores, meu companheiro Felipe. Quero cumprimentar os demais sindicatos, Sinjus, Sindojus, cumprimentar atuais servidores, nós temos na plateia aqui atuais servidores sobrecarregados, adoecidos, sofrendo com a falta de reposição da mão de obra no tribunal, que são servidores e servidoras. E cumprimentar os candidatos e candidatas aprovadas, realizaram um ato muito importante na frente do tribunal, cobrando as nomeações. Então, muito obrigado. E explicar que essa audiência aqui, ela começa na reunião que o Sejusmig fez com representantes dos candidatos aprovados. Então, nós tiramos uma deliberação da reunião, Beatriz, com a comissão dos aprovados. Nós tiramos a deliberação de solicitar essa audiência pública nesta casa. E, contando sempre com o mandato de Vossa Excelência, nós fizemos essa solicitação para fazer essa discussão importante, que já teve uma resposta do tribunal. Ainda, né, que seja, quando o orçamento for aprovado, iremos apresentar um cronograma, mas o orçamento está pautado para amanhã, o orçamento para 2025. Então, uma vez aprovado o orçamento nesta casa, nós não teremos mais nenhum empecilho, nenhum óbice para que o presidente do tribunal informe aos candidatos, e ele se compromete a informar os sindicatos, os parlamentares dessa casa e os candidatos que procurarem o TJ. É isso que está aqui no ofício. Então, uma vez aprovado o orçamento, não haverá mais nenhum óbice para que ele divulgue o cronograma das nomeações. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós temos um modelo de Estado que nós defendemos,
que é o Estado que promove o bem-estar social da população. E não há que se falar em bem-estar social sem serviço público, sem escola pública gratuita, de qualidade, sem saúde pública gratuita, água, energia não sendo mercadorias, mas como bens essenciais, e defendemos justiça pública e gratuita para todos e todas. Porque a justiça, para ser célere, nós precisamos de trabalhadores e trabalhadoras. Se nós não tivermos essa reposição, nós teremos uma justiça lenta, e a justiça lenta é justiça tardia, é justiça injusta. Então, iniciando ali a nossa apresentação, muito rapidamente, eu queria iniciar fazendo um pequeno histórico desse concurso público. Então, no dia 26/10/2021, nós vamos entrar em 2025, deputada. Então, são 4 anos que nós estamos debatendo e lutando, que o Sejusmig está lutando por esse concurso, sem que até a presente data houvesse nenhuma nomeação. Então, são 4 longos anos. Então, 26/10/2021, após negociação em mesa, a direção do TJ anuncia o novo concurso. Na época, ainda estava em andamento as nomeações do concurso 01/2017, que foi um concurso que, pela primeira vez, talvez em muitos anos, ou na história, o TJ não prorrogou um concurso. E o concurso tinha vencido. Nós conseguimos aprovar nessa casa um projeto de lei suspendendo o prazo de validade de todos os concursos no Estado. Então, o concurso que tinha vencido voltou a ter eficácia no mundo jurídico e centenas de candidatos foram nomeados. Então, um projeto aqui, um projeto do deputado Wendel e um projeto da deputada Beatriz Cerqueira, aprovados, transformados em lei estadual, nós conseguimos a nomeação dos candidatos. No dia 23/6/2022, o Tribunal publica o edital do concurso 01/2022, que a gente está aqui debatendo nesse momento, conforme definido também em reunião com os sindicatos. E, na época, a administração também anunciou concurso para um cargo com 2 especialidades que hoje nós não temos concurso vigente, que é o cargo de oficial judiciário, das especialidades oficial judiciário, que é o cargo que tem maior número no tribunal, e comissário da infância e da juventude. Então, a gente também cobra, e talvez seja um encaminhamento importante que nós possamos dar na audiência pública de hoje, cobrar do Tribunal de Justiça a realização do concurso para os cargos que não há concurso válido, né? Oficial judiciário e comissário. No dia 4 de dezembro de 22, realização das provas desse concurso. 15 de abril de 23, o tribunal publica a classificação final. Em agosto de 23, após uma decisão do CNJ acerca da distribuição das vagas por cotas raciais e cotas para pessoas com deficiência, o TJ ele retifica esse edital e suprime a classificação regionalizada por comarcas. Então, ele altera a lógica do edital, fazendo com que um outro número de aprovados entrasse com outro procedimento no CNJ, porque ele afetou completamente e não seguiu o princípio do respeito ao edital, né, norteando as regras. Em agosto de 23, um conjunto de candidatos solicita que o edital de retificação fosse anulado. Está ali o número do IPCA. Em dezembro de 23, o Sejusmig solicita ingresso como terceiro interessado. Nós tivemos algumas reuniões com o TJ, é preciso apontar isso, com a presença dos candidatos aprovados, do Tribunal de Justiça e dos sindicatos. E por mais de uma oportunidade, o TJ deixou claro que a anulação desse concurso era uma possibilidade real. Então, a partir dali, nós envidamos todos os esforços para garantir uma solução que não passasse pela anulação. Porque a anulação, entre mortos e feridos, todos sairiam mortos. Qualquer outra solução que se adotasse, algumas pessoas poderiam ser prejudicadas, mas a anulação prejudicaria a todos. Isso sem sombra nenhuma de dúvida. Então, nós do Sejusmig, nós pensamos uma solução que garantia a manutenção da regionalização e o respeito às leis de cotas, às políticas afirmativas, que são fundamentais no Estado preconceituoso e racista que nós vivemos e estamos inseridos nele. Que foi o critério do estabelecimento da ordem alfabética de comarcas para a verificação e o estabelecimento das cotas. Então, a gente apresenta essa proposta para a resolução do conflito em dezembro de 23. Em fevereiro, o Sejusmig participa da audiência pública e a gente faz a defesa dessa proposta. No dia 15 de março, o CNJ homologa o acordo, as partes compreenderam que era a melhor solução, todos aceitaram e esse procedimento foi homologado.
E no dia 28 de agosto de 2024, após essa intensa luta, finalmente o concurso é homologado. Uma grande vitória da nossa luta. Agora, nós estamos aqui buscando as nomeações. E aqui eu queria trazer aqui, já encaminhando aqui para o final, né? Estou com 2 minutos e meio aqui para falar. Eu trago um quadro aqui que foi elaborado pela subseção Justiça do DIEESE, que é uma subseção mantida pelo Sinjus e pelo Serjusmig, né? E com base na legislação vigente e também no portal da transparência do TJ. E ali eu queria atentar, ali, como meu tempo é muito curto, para a última linha, né? De acordo com a lei 23478, está previsto no tribunal um total de 1.539 cargos de analista. Aí analista tem o assistente social, o psicólogo, o analista judiciário / analista judiciário da segunda instância e todos aqueles cargos especializados lá na segunda instância. E nós temos um total de 1.080 cargos ocupados. Então, para analista, nós temos um total de 459 cargos vagos hoje. E para o oficial judiciário, nós temos na legislação a previsão de 12.905 e nós temos 10.218 cargos. Então, nós temos um déficit de 2.687 trabalhadores com o nível médio, né? Que são os cargos de oficial judiciário de várias especialidades. O oficial judiciário, que é esse que não tem concurso válido, o comissário da infância e da juventude, que também não tem concurso válido, o oficial de justiça, que está inserido nesse concurso e está aguardando nomeação. Então, ali a gente vê esse cenário de déficit que acaba provocando o adoecimento do atual servidor e também falha na prestação jurisdicional, porque se a gente não tem trabalhadores em número suficiente, aí os órgãos, né, o tribunal não está fora disso, procura aquelas soluções alternativas que não são soluções, né, a terceirização, a estagiarização, a precarização, residência jurídica, estágio de pós-graduação, que são paliativos que o tribunal e os outros órgãos também buscam, mas que não resolve esse problema do déficit com qualidade. E um outro dado que eu queria trazer para acrescentar é as aposentadorias, né? Nós tivemos informações obtidas junto à Administração de Recursos Humanos e também as publicações oficiais no Diário do Judiciário Eletrônico, que são cerca de 25 novas aposentadorias por mês. Então, se essa mão de obra não for reposta, nós não teremos assistentes sociais, psicólogos, analistas judiciários para fazer a justiça chegar até o cidadão. E eu queria, para finalizar, que deu 10 minutos, nunca vi 10 minutos passar tão rápido assim na minha vida. Para finalizar, eu queria trazer alguns exemplos práticos. Por exemplo, na cidade e comarca de Senador Firmino, não tem nem um oficial de justiça. Então, se o juiz dá uma decisão, por exemplo, para acolher uma criança, um adolescente, uma decisão importante, num processo muito importante, nós não temos oficiais de justiça para fazer há mais de 2 anos. O colega está uma busca e apreensão de uma criança em situação de risco. Na minha comarca, que é Buritis, fica a 750 quilômetros daqui, nós não temos assistente social, desde que a minha colega aposentou, né? Então, há 4, 5 anos, nós não temos assistente social. E os atuais servidores, com isso, estão adoecidos. O nível de adoecimento, de absenteísmo, é muito alto. E, para finalizar, nesta casa está tramitando o orçamento para 2025. Então, nós defendemos que o orçamento, a proposta orçamentária inicial que foi aprovada no Tribunal de Justiça, inicialmente foi na casa de 21%, com negociação com o governo estadual, esse crescimento caiu para 17%, e mesmo assim o governador Zema deu uma outra tesourada de forma unilateral, permitindo que essa ampliação fosse só de 8%. Esse orçamento, que foi aprovado no tribunal, com crescimento de 17%, ele é indispensável que seja aprovado nessa casa para garantir a prestação jurisdicional à população, para garantir os direitos dos atuais trabalhadores e garantir a nomeação desses candidatos, fazer justiça com esses candidatos que estudaram, batalharam e estão aí há 4 anos lidando com esse concurso, e nós precisamos ter nomeação. Então, o nosso recado para a direção do tribunal é, uma vez aprovado o orçamento nessa casa, vamos cumprir o que está dito nesse ofício, não haverá mais motivo para que o cronograma de nomeações não seja divulgado. Seguimos em luta pelas nomeações e por justiça social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Eduardo. De fato, é uma defasagem muito grande. E amanhã nós teremos comissão manhã, tarde, noite, para que na quarta-feira a gente possa votar o orçamento em plenário. A gente sabe que o governador do estado de Minas Gerais impôs ao nosso estado um regime de recuperação fiscal com baixíssimo diálogo com a sociedade. Sequer foi aprovado por essa Casa Legislativa a proposta de regime de recuperação fiscal. Isso não sem antes ele ter abrido mão de receitas bilionárias que o estado de Minas Gerais deveria receber da União, que é em especial as receitas da Lei Candir. Então, a gente percebe que várias ações e inações, como o não pagamento da dívida até aqui, fez com que a gente tenha um orçamento agora que está representando, de fato, uma disputa entre os diferentes poderes sobre um cobertor que ficou muito curto. A Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público também, que é um órgão também que tem disputado esse orçamento. Mas nós vamos analisar atentamente as condições do orçamento para que seja garantido o recurso para a manutenção dos direitos dos trabalhadores que já estão e também a entrada dos novos. Se houver que ter cortes, se tiver que ter cortes, tem que ser cortes em privilégios, não em direitos dos servidores, né? Esse é o nosso olhar atento aqui nas comissões. Queria passar agora para o Felipe Galego, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, deputada Bela Gonçalves. A gente nunca cansa de registrar e agradecer, sempre que a gente tem a oportunidade de falar em público, o trabalho que os deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta têm desempenhado aqui nessa casa em defesa do serviço público, em defesa do servidor público e, consequentemente, eu gosto sempre de frisar, em defesa das pessoas mais pobres do estado de Minas Gerais. Porque quem precisa, principalmente, de serviço público, quem precisa do Estado é a população carente. E o que a gente percebe, que os únicos deputados aqui, nessa casa, que estão preocupados com o serviço público, que estão preocupados com a população mais carente de Minas Gerais, são os deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta. Então, gostaria de publicamente, mais uma vez, agradecer aqui, na pessoa da deputada, na pessoa da deputada Beatriz Cerqueira, todo esse trabalho que a gente vem desempenhando, vem acompanhando aqui na nossa Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, deputado? Leve aos demais colegas deputados o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Cumprimentar aqui todos os presentes, diretores do sindicato, servidores efetivos do Tribunal de Justiça, cumprimentar aqui os candidatos aprovados, os demais representantes aqui dos outros sindicatos do nosso Poder Judiciário, e dizer o seguinte, né? O Sejusmig, e tenho certeza que os outros sindicatos também, a gente luta pelo serviço público. E lutando pelo serviço público, a gente luta pelo concurso público. Então, candidatos e candidatas aprovados, fiquem cientes disso. Essa luta também é nossa. E nós do Sejusmig, e tenho certeza os outros sindicatos também, não vamos sossegar enquanto a gente não ver publicado no Diário Oficial da Justiça as nomeações do concurso público 01/2022. Tá? Vocês podem ter certeza disso. Tenham aqui no Sejusmig e nos demais sindicatos um amigo, um parceiro nessa luta que não é fácil. É bom, né, deputada? Que eles já vão entrar no serviço público sabendo que a nossa luta aqui é difícil. É muito difícil, né? Esse ano aqui na Assembleia nós já tivemos aí travadas diversas lutas, com algumas vitórias, algumas derrotas que nos foram impostas pela via antidemocrática, não é verdade? Então, mas esse caminho é nosso. Eu gostaria só de registrar uma coisa importante, né? Esse concurso de 2022, nós tivemos, deputada, 110 mil inscrições para o concurso 01/2022. Levando em consideração o número de vagas, deu mais ou menos aí uma média de quase 900 candidatos por vaga. Então, vocês percebam o nível de dificuldade.
o tanto que esse pessoal que está aqui lutando para ser nomeado teve que estudar, perderam noites e noites de sono estudando. Pessoas do Brasil inteiro. Nós temos gente aqui do Espírito Santo, de São Paulo, Rio de Janeiro, né, que estão aí dispostos a desempenhar o seu trabalho, a sua mão de obra em prol da população mineira. E a gente sabe muito bem que serviço no Tribunal de Justiça não falta, deputado. Nós temos aí várias e várias comarcas com déficit de servidores. Nós temos aí números cada vez maiores de processos, né, de demandas que ingressam no Poder Judiciário. E o que nos assusta é que, em relação a servidores, a lógica é em sentido oposto. Quanto mais aumenta o número de processos, o número de servidor está cada vez diminuindo. E isso a gente não pode deixar acontecer. Tá, pessoal? Então, a minha palavra é rápida, é só para reforçar mesmo, né, essa luta, esse compromisso que o SEJUSMIG tem com os candidatos aprovados, com o concurso público, com o serviço público, e dizer que podem contar conosco, que essa luta é nossa, né, presidente? E nós vamos aí fazer o possível e o impossível para que essas nomeações ocorram o mais rápido possível, tá? Muito obrigado, deputada, pela oportunidade. Um abraço a todos e contem sempre com o sindicato nessa luta aí. Muito obrigada, Felipe. É importante demais a presença do sindicato nessa luta, né? Porque lutar para novas nomeações é garantir melhores condições de trabalho para os que estão. E... Deputada, se me permite, desculpa. Com certeza. Só um registro que eu estava pensando aqui em fazer e eu esqueci. Até um esclarecimento, porque quando foi publicada essa audiência, né, aí a publicação oficial, audiência pública em prol das nomeações dos candidatos aos cargos de psicólogo e assistente social no Tribunal de Justiça. Aí, alguns candidatos aprovados, por que o meu cargo não está aí no título da audiência? A audiência vai ser só para esses cargos? Não. A questão, gente, só para deixar claro, foi mera formalidade. Nós temos hoje, no Poder Judiciário aqui de Minas Gerais, 3 sindicatos, né? E dos cargos desse concurso público, o SEJUSMIG representa esses 2 cargos que nós fizemos o requerimento em favor deles. Mas só para deixar claro, deputada, essa audiência aqui é para a defesa do concurso público como um todo. Essa nomenclatura ou o título que foi dado à audiência é mera formalidade. Tanto é que nós temos aqui os outros 2 sindicatos, convidamos aqui para participar da mesa também candidata aprovada de outros cargos. Então, é só para registrar, deputado, você me desculpa, essa audiência pública aqui é em defesa do concurso público como todo, em favor de todos os cargos do edital 01/22. Obrigado e desculpa aí, tá? Ótimo, perfeito. Obrigada, Felipe. Vamos agora escutar, então, a Carla Alexandra Pereira, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Assim fica melhor, né? Então, tá, pode contar meu tempo. Então, quero cumprimentar os companheiras e os companheiros desta mesa, dessa audiência pública, a todos os presentes, colegas meus de trabalho que estão aqui e a vocês, candidatos aprovados, e a quem nos assiste e nos acompanha aqui. Agradeço à deputada Beatriz Cerqueira e à diretoria do SEJUSMIG pela realização dessa audiência tão importante para quem prestou o concurso público e aguarda a nomeação, e para quem trabalha nos setores técnicos, como eu, o concurso público, para quem, como eu, na comarca da capital e do interior do Estado, que eu também hoje trabalho aqui na capital, mas também estou aqui representando, de certa forma, todas as colegas assistentes sociais e psicólogos concursados e efetivos do Tribunal de Justiça. Nos últimos anos, a recomposição do quadro efetivo de assistentes sociais e psicólogos, por meio de concurso público, se tornou uma bandeira de luta de todos que defendem o serviço público de qualidade. Por isso, hoje, quero destacar a necessidade das nomeações das e dos assistentes sociais e psicólogas para setores técnicos da capital e do interior. No edital de 2022, correspondente à realidade da época, foram disponibilizadas vagas em mais de 1/3
das comarcas do Estado. Mas hoje o cenário já se alterou, porque aposentadorias, como disse o Eduardo, aconteceram nesses 2 últimos anos. Então, o número de cargos vagos se ampliaram. Nesse contexto, tem sido crescente o passivo de processos judiciais que aguardam estudos técnicos em todo o Estado. O que significa famílias, crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos, pessoas com deficiência, pacientes judiciários e outros aguardando a realização de procedimentos técnicos nas áreas de serviço social e psicologia. Somos parte dos serviços auxiliares da Justiça. Contudo, por causa da defasagem do quadro de profissionais, não é possível dar conta do volume de processos judiciais que recebemos nos setores técnicos. E as consequências têm sido perversas, quando gera adoecimento de colegas por sobrecarga de trabalho, como citou o Eduardo, e pelo passivo de processos judiciais paralisados nos diversos setores, ou seja, inúmeros jurisdicionados aguardam os nossos atendimentos e elaboração de relatórios técnicos, assim como os juízes, para dar sequência à tramitação da ação judicial. Para vocês entenderem, em processos que tramitam nas varas especializadas da infância e da juventude, como os processos, ações de destituição do poder familiar e adoções, que são prioridades e precisam ter celeridade, equipes interprofissionais vinculadas a essas varas, nos termos do ECA, precisam existir. E, de fato, na maioria das comarcas do interior do Estado, não temos equipe por falta de profissionais. Com isso, crianças e adolescentes que se encontram em instituições de acolhimento, por exemplo, elas aguardam estudos técnicos para o retorno às suas famílias de origem ou para a colocação em famílias substitutas, em casos por meio do processo de adoção. Qual é o tempo que elas estão esperando diante dessa defasagem profissional? Quanto tempo mais elas podem esperar? São vidas. E nas comarcas do interior do Estado, quando as técnicas priorizam as varas especializadas, como a da infância e juventude, processos que também envolvem crianças e adolescentes, como nos casos de guarda e regulamentação de convivência com o pai, com a mãe e membros das famílias maternas e paternas, são impactados, porque não é possível dar conta de todos os casos ao mesmo tempo. Cito a comarca de Montes Claros, onde trabalhei por 17 anos. Não é possível um quadro com 5 assistentes sociais e uma psicóloga dar conta do volume de trabalho. Novas varas foram criadas ao longo de 30 anos, desde a implementação do trabalho multiprofissional, porque desde o ECA, do advento do Estatuto da Criança e Adolescente. Novos serviços foram criados, e esse número de profissionais não mudou. Ao contrário, ele reduziu. Na comarca de Montes Claros, ele reduziu. E não há previsão de novas vagas e nomeações, nem por meio desse concurso, porque não tem vaga prevista para Montes Claros no concurso. Deixando, assim, a população pobre da maior cidade do norte de Minas na fila de espera do Poder Judiciário. A audiência que antecedeu esta que nós estamos agora tratou da CIMOS, que falou bastante das populações, do que eles atendem, dos quilombolas, das populações ribeirinhas, e Montes Claros e a região norte de Minas faz parte. Então, demanda também. Na comarca de Belo Horizonte, onde estou há 1 ano, embora com equipes especializadas por setores, a situação não é diferente. A do interior do Estado. Temos aqui um passivo de processos, porque, além da defasagem de profissionais, temos um aumento anual de processos enviados para estudo técnicos. E, em alguns setores, como no caso da Central de Serviço Social e Psicologia, o atendimento que era prioritário às 12 varas de família da capital deixou de existir diante da necessidade institucional de atender outros tipos de ações judiciais por ausência de equipes em varas com matérias diversas a que tramitam na família. Essa realidade também gera prejuízos processuais, e o tempo de espera atinge a vida das pessoas, prejudica a convivência familiar e, por vezes, perdura a violação de direitos.
Nesse sentido, dar visibilidade à necessidade das nomeações no concurso público regido pelo edital 01/2022 do TJMG é importante. O trabalho técnico especializado na prestação dos serviços auxiliares da Justiça está respaldado em várias legislações. E, para cumprir metas institucionais e do CNJ, é primordial a recomposição do quadro efetivo. Sabemos que o orçamento tem sido apontado como uma barreira para as nomeações. A narrativa da responsabilidade fiscal tem sua força, mas a recomposição do quadro precisa estar na primeira linha de prioridade da gestão orçamentária. Por isso... Obrigada. Por isso, o nosso pedido aqui é para que o TJ mantenha o compromisso com a qualidade do serviço prestado aos jurisdicionados e com a Constituição Federal de 1988, no que se refere à investidura em cargo ou emprego público por meio de concurso público de provas ou provas de títulos. As nomeações urgem para dar continuidade à prestação jurisdicional eficaz. Não aceitamos menos que isso. O serviço público não pode contar com a maioria de servidores que não estejam lá através de concurso público. A precarização do trabalho não pode ter espaço no serviço público. E é o que nós defendemos. Muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada, Carla. Vamos ouvir agora a Alexandra Gonçalves, candidata aprovada no concurso público do Tribunal de Justiça e representante da Comissão Pró-Nomeações. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Alexandra Gonçalves, sou assistente social e faço parte da Comissão Pró-Nomeações 2022. Quero primeiro fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, negra, da cor preta não retinta, meu cabelo é crespo, encaracolado, eu estou usando uma argola de prata, estou usando uma corretinha de prata com um coraçãozinho escrito Jesus, estou com uma blusa, camisetinha amarela e um blazer branco com uma florzinha clara. Estou usando um colar de girassol que representa as pessoas com deficiência não visível. Esse momento aqui é um momento muito importante, é um espaço potente para nós que estudamos de uma forma muito rígida, porque é um concurso, o concurso do Tribunal de Justiça não é um concurso fácil, é um concurso que exige muito estudo, que exige renúncia de tempo, de disciplina. Então, foi muito sofrimento, de dinheiro. Para vocês terem ideia, eu estudei durante 4 anos, desde o concurso de 2017, que eu não passei, eu dei continuidade aos estudos para o próximo concurso, e eu passei em primeiro lugar na comarca de Ibirité, em vaga aberta. Não estou aqui falando só em nome dos assistentes sociais, apesar de ser assistente social, eu estou falando em nome de todos os aprovados, porque eu tenho certeza que aqueles que passaram num concurso desse porte, teve muito esforço, sofreram bastante. Hoje, se nós formos colocar, são mais de 25 mil aprovados. Nossa, é um absurdo. Não, é verdade. Porque envolve famílias, pais de famílias, que muitas das vezes teve que estudar e deixar de sair com o filho, deixar de estar com a esposa. Então, o que é que nós precisamos, nesse momento, de forma muito objetiva, como o pessoal do sindicato já falou, nos representou muito bem, o nosso encaminhamento principal aqui é que, depois do orçamento, tenha um cronograma objetivo, específico, além das nomeações, que tenha também a data da posse e a data do exercício. Porque não basta só nomear, tem que nomear, empossar e entrar em exercício. Então, esse é o principal objetivo dessa comissão. Nós organizamos todo esse processo de manifestação no dia 4 de dezembro. Nós organizamos essa audiência pública junto com as deputadas. Sou muito grata. O meu coração está, tipo assim, esperançar, que é para além da esperança, pela deputada Bela, que compra essa causa de luta de um Estado democrático de direito,
a deputada Beatriz Cerqueira, Ione Pinheiro, a deputada Ana Paula Cirqueiras, né? Todos estão com a gente, e todos vocês, o CRES, que está ali nos representando, o CRP, né? Todas as pessoas que estão nos representando nessa luta, porque é um direito, né, constitucional. Né? Nós estamos aqui lutando por um direito constitucional de termos essa posse e essa nomeação. Nós também fizemos um levantamento, né, nós da comissão, como eu disse, nós estamos representando, tem pessoas do Rio de Janeiro, como o sindicato já disse, tem pessoas até fora do país, no México, que fazem parte dessa comissão, e nós levantamos alguns argumentos para apresentar a vocês, a toda a sociedade e à mesa também, porque não existe mais motivos para dizer que não pode nomear os candidatos que foram classificados. Tem aqui a minha colega, né, a Paola, ela também foi classificada, ela veio do Espírito Santo, gente, né, para nos representar, toda a categoria, todos os classificados. Ela vai apresentar para a gente alguns argumentos que nós fizemos essa estatística de como não tem mais motivos para atrasar esse processo de nomeação e posse de todos os classificados. Então, para encaminhamentos, tá, eu gostaria de repetir, frisar, para encaminhamentos, depois que já foi liberado o orçamento, colocar como prioridade um cronograma assertivo das nomeações, da posse e da entrada dos exercícios de todos aqueles que foram classificados nesse concurso. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. E, olha, essa é uma semana que, embora, como a Beatriz disse, é uma semana do Deus nos acuda, a última semana do trabalho legislativo, ela é também a semana da aprovação do orçamento, como eu disse. E eu pedi para a minha equipe técnica aqui conferir quantos trabalhadores estão sendo considerados para a execução do exercício do próximo ano. Fizemos aqui, ao lado do Eduardo, os cálculos, né? Nós temos a previsão na lei orçamentária do pagamento de 21.798 servidores, sendo 1.085 desses magistrados, 6.862 inativos. Sobram, né, 13.851 servidores, o que é mais do que existe hoje. Então, essa é uma boa notícia. A lei orçamentária que foi enviada para essa casa, ela prevê as nomeações. Claro que nós queremos reforçar isso com o presidente do Tribunal de Justiça, reforçar essa prioridade nas comissões, vigiar para que esse orçamento não seja picotado ao passar pelas comissões, mas, a princípio, o que deu para perceber aqui é que o número de trabalhadores previstos é maior do que o número de trabalhadores atuais em quase 2.000 cargos, que equivale mais ou menos aos trabalhadores que estão esperando a nomeação. Não é isso, Eduardo? Tá certo. Então, passo aí essa notícia para vocês aqui da nossa fiscalização do orçamento. Passar agora para a Paola Farina, candidata aprovada no concurso público do Tribunal de Justiça. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o apoio aqui das deputadas, a oportunidade de estar falando, e agradecer também a presença de todos aqui e cumprimentar a mesa. Bom, um dos argumentos mais fortes aí que, no momento, nós temos para não estarem ocorrendo essas nomeações é o orçamento. Sendo aprovado esse orçamento aí, previsto, que está para ser deliberado nessa casa, eu fiz alguns cálculos com valores aproximados. E, bom, primeiramente, esse valor aqui é exato. O aumento na aba de servidores aqui, com relação à proposta orçamentária de 2025, já que tudo dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, em comparação com o ano de 2024, terá um aumento de R$ 886.626.475. Esse valor, pegando também valores aproximados aí do database, da promoção vertical, deduzindo esses valores, sobraria cerca de 715 milhões. E esses valores aí, o que a gente pleiteia, nomeia bastante, nomeia urgente, porque está precisando. E essas nomeações não comportariam aí, com valores aproximados também, cerca de 25 milhões. Então, aí teríamos cerca de, aproximadamente, fiz um cálculo, 715 milhões, e as nomeações comportando aí, de todos aprovados, né? Inclusive, eu estou pedindo aqui a nomeação de 100 analistas judiciários da área do direito, daria aí nem cerca de 25 milhões. Bom,
E um dos pleitos também que eu gostaria de fazer aqui, né, quem sabe uma ideia, seria a inclusão no projeto de lei orçamentária de 2025 de 100 analistas do judiciário da área do direito e todos os outros aprovados. E que depois continuem essas nomeações para os candidatos também que estão na reserva de assistentes sociais, não só da área do direito, como eu estou pleiteando aqui, de psicólogo, de oficial de justiça, enfim. E eu gostaria de ressaltar, um segundo ponto é que o edital previa a homologação parcial para o cargo de analista judiciário da área do direito. Esse cargo não comportava qualquer problema com cotas e a homologação parcial não foi feita. São 2 anos aí de espera, mais de 2 anos, né? E sem nenhuma nomeação até o momento. Um ponto também que eu gostaria de falar é que a última nomeação para o cargo de analista judiciário da área do direito tem quase 10 anos, foi em 2015. E o de assistente social também foi em 2015, certo, Alê? Sim. E então, nós temos aqui, inclusive, um gráfico que aborda até o ano de 2023, né, inclusive, mas esse número já deve ter... O último foi 2017, para o oficial judiciário. Entendo. Para o oficial judiciário foi 2017. Isso. E para os cargos de analista judiciário da área do direito e assistência social foi 2015. Concurso, nomeação. Nomeação, foi 2015. Bom, então, com relação aí, nós temos um gráfico aqui que mostra os analistas judiciários, e essa partezinha azul são os servidores da ativa, que desde 2015 para cá foram caindo. E esse gráfico é só de 2023. E os cargos vagos, a lista laranja, eles só foram crescendo, 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 e eles estão maiores ainda. Então, aí nós temos um fluxo de vacâncias que intensifica a defasagem dos quadros do tribunal e uma crescente carga de trabalho para os atuais servidores. Um projeto de lei que eu acharia interessante para o Estado de Minas Gerais seria o seguinte, né? Quem sabe aí uma provocação, uma ideia, que os cargos da reserva se tornassem cargos efetivos a partir do momento que se vagasse um cargo daquela natureza no órgão público ali referente. Então, eu acho que isso seria muito interessante. Nós temos alguns projetos de lei que realmente trouxeram muitos benefícios para o concurso público. Posso dar um exemplo do Estado do Rio de Janeiro, aí, que eu estou também na reserva do concurso da Polícia Civil para o cargo de investigadora, que lá as pessoas que fizeram o número mínimo de questões para serem aprovadas no concurso passaram, mesmo que não estavam previstas como cadastro de reserva, passaram a comportar um cadastro de reserva. Isso foi muito benéfico, porque muita gente foi desistindo e essas pessoas foram ali repondo. E um exemplo disso é que está tendo abertura agora de 1.500 vagas para inspetores lá, né, para reaproveitar esse pessoal. Então, eu penso que dessa forma também poderia ocorrer, mas com relação ao cadastro de reserva aqui, dando essa ideia. Bom, uma outra questão que eu queria falar também é que muitas pessoas, então, elas vêm desistindo também, né, do concurso, elas passam para outros, e acaba que a não nomeação gera uma perda de talentos. Tem uma demora, e aquelas pessoas ali que, às vezes, estão no topo, que estão mais aptas para assumir esse cargo, elas acabam indo para outros concursos. Um outro ponto... Já se passaram aí cerca de 3 meses da validade do concurso, porque teve homologação. E nenhuma nomeação até o momento foi feita. Claro que estamos aguardando o orçamento, mas quando esse orçamento for aprovado, nós pedimos muito essas nomeações aí de forma urgente, certo? E um outro ponto aqui que eu gostaria de falar. A demora advinda de todos esses óbices já afetou completamente aí muita gente. A saúde mental dos aprovados tem causado muita tristeza, né? E conforme até o Felipe Galego falou, foi uma preparação árdua para as pessoas. Muita gente aí deve ter perdido noites de sono. Eu mesma teve dias aí que eu estudei 9 horas líquidas, o que não é fácil. Às vezes eu queria assim, ir na padaria e eu falava assim, não vai dar, porque eu tenho que continuar estudando, eu vou evitar ir no mercado, porque eu precisava continuar estudando. E é isso. Atualmente aí há uma defasagem grande, há uma necessidade. O que nós pedimos é que haja essas nomeações urgentemente para a reposição desses quadros. Então, é isso aqui que eu venho pedir, é isso aqui que eu espero, e agradecer a palavra e a presença de todos aí.
Obrigada, Paola. E eu espero também que a sua primeira audiência seja já para celebrar depois vitórias que teremos após a aprovação do orçamento e essa... Amém. Se Deus quiser. E essa conversa, né, com o tribunal. A gente precisa de um calendário mesmo. As pessoas precisam conseguir organizar suas vidas. Isso é muito importante. Vinícius Henrique Carvalho Araújo, diretor administrativo do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Avaliadores do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Primeiramente, né, gostaria de agradecer às deputadas, né, que sempre tiveram, vamos dizer assim, um amor à luta sindical, sempre tiveram lutando em benefício dos sindicatos, né, dos servidores públicos. Então, fica aqui o registro do agradecimento do Sindojus. Agradecer às senhoras e também agradecer ao Eduardo Sejusmic, né, aos outros sindicatos, por também estar dando essa oportunidade da gente estar aqui, né, a presença de vocês, né, para compor a mesa e também para poder participar dessa audiência pública. Por acaso tem algum oficial de justiça que foi aprovado que está aí? Tem, né? Prazer, viu? Vinícius, diretor administrativo do sindicato, as portas lá, espero que... Hã? Sim, sou de Santa Luzia. Você passou para lá? Primeiro lugar? Oh, bacana. Então, nós estamos ansiosos pela sua nomeação. Santa Luzia está precisando com força. Deixa eu seguir aqui um scriptzinho para eu não fugir muito, para não acabar com o tempo rápido. Então, assim, né, assim como o Eduardo falou, né, os sindicatos têm conversado constantemente, né, mantendo um diálogo aberto com a presidência, né, com a direção do tribunal, tentando que essa nomeação, né, que vocês tomem posse o mais rápido possível. Uma vez que, como já foi explanado aqui pelo Eduardo, né, foi demonstrado através de gráficos, o número de vagas tem aumentado e o número de servidores efetivos só caindo, né? E, como exemplo, os oficiais de justiça. Então, assim como o Eduardo já tinha falado, nós temos o exemplo de a comarca de Senador Firmino, que tem há mais de 2 anos sem um oficial de justiça. Nós temos outras cidades, né? Por exemplo, tem Grão-Mongol, São Romão, São João Nepomucemo, Cássia, São Roque de Minas. Tem apenas um oficial de justiça trabalhando. A título de exemplo para vocês, para quem não sabe, né, como funciona de uma forma mais bem resumido a função do oficial de justiça, o oficial de justiça, né, todos têm aquela visão de cumprir os mandados, né, ir lá e simplesmente cumprir o modo judicial. Mas não é somente essa simplicidade, né? Nós temos atos complexos, como mandados de busca e apreensão de bens, de coisas, mandados de busca e apreensão de menores, nós fazemos afastamentos do lar, nós fazemos também penhoras, né, fazemos despejos, reintegrações de posse. E aí, levando no caso aqui como exemplo essas comarcas que não têm oficial de justiça, onde hoje é cooperação, ou seja, mandados lá ficam parados 1, 2, 3 meses, um oficial de justiça vai lá para cooperar, e aí vamos colocar no caso das urgências, mandados de plantão. Existem casos em que a lei determina que 2 oficiais de justiça cumpram um mandado. Principalmente, vou dar como exemplo aqui, os mandados de afastamento do lar dentro da Maria da Penha. Se você tem apenas um oficial de justiça ou não tem nenhum, como que essa ordem vai ser cumprida, né? Então, para vocês terem uma noção mais assim ampla de como funciona e de como, né, a gente precisa urgentemente da nomeação de vocês, né, para suprir essa necessidade e até mesmo porque, assim como a colega lá falou, infelizmente, por causa da sobrecarga de trabalho, eu, por exemplo, sou um dos oficiais que mais cumpre mandados, né, dentro da média que é estipulada. Se você dividir o número de mandados pelo número de oficiais, a minha média de mandatos está bem acima da média dos oficiais do Estado. E Santa Luzia, você vai se prepara. Quer dizer, às vezes com sua nomeação, né, vai dar uma melhorada. Mas, assim, a nomeação ela precisa ser o mais rápido possível. Assim como a colega havia falado, a sobrecarga de trabalho tem trazido adoecimento, né, para alguns colegas, sobrecarga de trabalho, igual nessas cidades que tem um oficial de justiça. O oficial cumpre os mandados normais, ele tem que fazer o plantão diário, né, porque toda comarca do interior, só Belo Horizonte, eu acho, Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, que tem o sistema de plantão próprio. Né, tem os oficiais de justiça, que são os plantonistas. Nas comarcas do interior, o próprio oficial de justiça, que faz parte do quadro da comarca, tem que fazer o plantão diário. Então, ele cumpre os mandados normais, cumpre os mandados de plantão, tem júri, tem leilão. Imagina um oficial fazendo todo esse trabalho.
infelizmente, não dá conta. Vai chegar uma hora que vai ser a exaustão por completo, né? Então, assim, até que eu falei rapidinho, achei que eu estava demorando mais. Mas gostaria de dizer a todos que realmente a gente precisa dessa nomeação o mais rápido possível. As portas dos sindicatos são abertas, e assim como o Eduardo falou, os sindicatos estão constantemente, né, em discussão, em diálogos abertos com o tribunal, tentando antecipar essa nomeação o mais rápido possível, tá bom? Deputados, obrigado pela oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Na sequência, nós vamos passar a palavra para o Felipe Rodrigues, diretor de Assuntos Jurídicos do Sinjus. Com a palavra. Boa tarde, deputada Beatriz Cerqueira, a quem eu já quero deixar um agradecimento especial por esse espaço, por essa importante audiência pública, essa importante iniciativa. Não posso deixar de mencionar também um cumprimento especial à deputada Bela Gonçalves, que decidiu somar-se a nós nessa luta pelas nomeações. Muito importante contar com esse apoio. Boa tarde, Eduardo, Felipe, companheiros do nosso co-irmão Serjusmig, Vinícius, nosso companheiro também do Sindojus. Boa tarde, colegas servidores do tribunal aqui presentes. E muito mais, eu queria deixar um cumprimento especial a vocês, futuros colegas. Muito boa tarde a vocês também. Está cada vez mais difícil fazer concurso nesse país. Está cada vez mais difícil confiar que a gente vai conseguir um cargo público pela via do concurso público. Confiar que a gente vai seguir o que está escrito na Constituição da República. O Eduardo trouxe muito bem alguns dados aqui. Edital lançado em 23 de junho de 2022. O concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um dos mais difíceis do Brasil, um dos mais concorridos do Brasil. Eu tenho certeza que todos vocês aprovados nessa data de 23 de junho de 2022 já estavam estudando. Tenho certeza, não precisa nem falar. Quero desafiar, se alguém aqui começou a estudar só nessa data e foi aprovado, já tem meus cumprimentos, aqui é um gênio. Mas eu acredito que todos já estavam estudando. Fizeram a prova no dia 4 de dezembro de 2022. E hoje, em 16 de dezembro de 2024, ainda não foram nomeados. Eu queria acreditar que esse cenário foi uma excepcionalidade, de que isso não vai acontecer novamente. Vocês deram azar no concurso de vocês. Mas não. Quem vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça depois de vocês, nos próximos editais, vão passar dificuldades ainda maiores. Claro, a gente tem que reconhecer que muito do atraso dessas nomeações foram devido, e aqui eu vou tentar achar um eufemismo, mas uma elaboração não tão adequada do edital por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um vacilo, uma pisada fora da linha. Né, eu não gostaria de chamar aqui de incompetência, mas estou procurando os bons eufemismos. E aí, depois de meses, procedimento no CNJ, o tribunal chegou a fazer uma alteração, uma retificação no edital que piorou as coisas, né, que motivou o ingresso de outros procedimentos administrativos no Conselho Nacional de Justiça, até que nós, dos sindicatos, chegamos com uma proposta que foi a menos danosa depois da bagunça já feita. E aí, finalmente, tivemos o concurso homologado. Mas aí vem o argumento. Precisamos de segurança orçamentária para começar as nomeações. Isso, pessoal, é parte de um contexto muito maior. Existe, há muitas décadas já, um ataque coordenado e muito bem articulado contra servidor público e contra o serviço público. O tal argumento da responsabilidade fiscal, Carla, é parte desse ataque. Depois de aprovada a tal Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, parece que todo tipo de absurdo pode acontecer na administração pública, menos você violar o teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós podemos deixar uma criança esperando num processo de adoção, mas não podemos violar o teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nós podemos deixar uma mulher vítima de violência doméstica continuar na situação de violência doméstica porque não tem um oficial de justiça para cumprir um mandado de prisão, um mandado de qualquer outro tipo, mas não podemos violar o teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é parte de uma mentalidade que quer que concursos sejam cada vez mais raros, que quer que servidor efetivo, concursado, sejam cada vez mais raros. E esse argumento, esse papo da responsabilidade fiscal, ele não é o único elemento para fazer isso. Nós temos um outro elemento aqui, Bela, desculpa, pode falar? Segura esse outro elemento. Tá, vamos lá. Isso. Segura esse elemento. Nós vamos continuar. Os trabalhos estão suspensos. É para poder... Público efetivo, concursado. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um desses elementos. Mas existem outros. Um deles, inclusive, foi aprovado neste ano nessa casa. É parte de um conjunto de medidas que servem justamente para colocar, trabalhando no Poder Judiciário, quem não fez concurso. Me refiro ao projeto que regulamentou a residência jurídica, obrigado, regulamentou a residência jurídica, que cria uma espécie de trabalhador, uma espécie de estagiário de pós-graduação, que vem ao tribunal, vai ao Tribunal de Justiça, trabalhar fazendo uma espécie de residência temporária por uma contraprestação pecuniária muito menor enfim, com muito menos compromisso do que um servidor efetivo. Além dessa residência jurídica, nós temos estágio de pós-graduação, estágio de graduação, e nós temos também uma figura que, em muitas vezes, ela é nefasta no nosso campo, que é o servidor de recrutamento amplo comissionado. A grande maioria desses servidores no Tribunal de Justiça hoje são servidores que trabalham muito e que merecem estar lá, mas ainda a gente tem um quadro infeliz de pessoas que são indicadas, que são apadrinhadas, e todo órgão público tem isso, infelizmente. E são essas pessoas que ocupam lugares dos senhores. Muitas vezes, o mesmo orçamento que banca essas pessoas também bancaria o servidor concursado. E até chama atenção para isso, Bela, porque essa vigília sobre o orçamento, ela tem esse dado que a gente não pode deixar de levar em consideração. Se a gente faz a comparação com o número de servidores previstos no orçamento com o número dos servidores do quadro de efetivos que está ocupado, a diferença desse dado pode ser os servidores comissionados de recrutamento amplo que não fizeram concurso. Então, é até bom, talvez seria um encaminhamento interessante desta audiência, que a gente solicite o número exato de servidores nessas condições para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por fim, eu queria chamar a atenção aqui a uma armadilha comum e, às vezes, até utilizada de forma aparentemente muito despretensiosa, mas eu quero ressaltar que é sorrateira, lá na administração do Tribunal de Justiça, que é o seguinte argumento: sindicatos, vocês não deviam estar tão envolvidos nessa luta por nomeação. Afinal de contas, quanto mais servidores forem nomeados, mais difícil será para vocês negociarem melhorias salariais, pecuniárias, para quem já está na categoria. É um argumento um pouco baixo, né? Então, ou seja, eu posso submeter todos os meus colegas a todo tipo de condição de trabalho árdua e impraticável, né, para que a negociação seja sempre... Mas eu quero dizer aqui, e quero que essa audiência que está sendo filmada, quero que alcance a todos os servidores que já estão no Tribunal de Justiça, é que o sindicato também tem papel social. O sindicato não é só classista. E aqui a gente não pode simplesmente defender a classe sem defender o serviço público e sem defender a função social do servidor público. O sindicato jamais vai arredar o pé dessa luta, e eu garanto para vocês que o Sinjus não vai sair dessa luta também. Conte conosco, todos os aprovados, nós estamos com vocês até o fim, até a nomeação. Muito obrigado. Maravilha.
Obrigada, Felipe. Nós vamos elaborar o requerimento que você sugeriu mesmo, para saber qual o número de trabalhadores não concursados que a gente tem hoje no Tribunal de Justiça e em que cargos estão, né? Discriminação também deles por cargos. Convidar agora para fazer a fala a Poliana Lúcia Costa, psicóloga. Ali a gente tem um microfone ali embaixo. Depois da Poliana, vai a Denise. Podemos pactuar 3 minutinhos de fala? Boa. Ei, gente, boa tarde. Poliana, sou psicóloga de formação e a minha história com o Tribunal de Justiça ela acontece um pouco antes desse concurso confuso, porque eu fiz o concurso de 2009, que fui nomeada em 2011. Lá eu passei em primeiro lugar para o cargo de psicologia. Trabalhei durante 4 anos dentro do tribunal, na função de reserva do colega, né, substituto, contrato precário, já chamava assim, servidora de contrato precário. Trabalhei 4 anos dentro do Tribunal de Justiça e, ao final de 4 anos, me agradeceram, mas, infelizmente, o concurso expirou, não surgiu a vaga, muito obrigada, tchau. Então, lá eu fui primeiro lugar. E eu gostaria de incluir, quando fala-se da competência, né, do talento, por uma questão inédita que minhas colegas de dentro do tribunal falaram, eu recebi uma carta honrosa pela qualidade dos serviços prestados, muito antes do concurso expirar, porque foi uma determinada atuação que o juiz, à época, reconheceu. Eu achei que aquela carta honrosa iria me ajudar, mas foi apenas uma carta honrosa. O concurso surge de novo depois de 13 anos, e dessa vez eu estou em terceiro lugar. Vaga de ampla concorrência. E aguardo ser convocada para que eu possa, de novo, prestar um serviço de qualidade, que eu acredito que eu prestei naquele tribunal. Tenho contato com as colegas da época, elas trazem esse depoimento da precarização de estagiários, né, ocupando esses lugares, que eu fui cadastro de reserva. Na época, aí que eu entendi o que era um cadastro de reserva. Eu não entendia. Eu achei que, de alguma forma, eles iam nomear em algum momento, mas não nomearam, né, porque não surgiram vagas à época. Eu queria endossar o que você fala sobre a função social. Aqui parece que a gente está reivindicando um direito individual. Essa era a questão da época, né? A expectativa do direito. Se eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar, haveria a expectativa do direito de ocupar uma vaga. Está no nível individual, né? Mas não, eu acho que, quando as coisas são feitas dessa forma, no sentido de ter alguma coisa orquestrada, no sentido da precarização do trabalho, dos serviços públicos prestados, a gente precisa entender que, sim, tem alguma coisa barrando que as políticas públicas avancem. E aí eu quero citar a resolução do Conselho Nacional de Justiça, resolução 487, de fevereiro de 2023, que institui a política antimanicomial dentro do Tribunal de Justiça. Isso é de 2023. O que significa isso? É preciso que o tribunal passe a atuar de acordo com a política antimanicomial. Para isso, ele precisa de servidores, de trabalhadores. Eu falo do lugar de servidora do SUS, sou psicóloga do SUS. Então, a luta antimanicomial é uma luta que nos pertence enquanto inclusão de direitos, né? Inclusão de direitos. Então, a gente está aqui falando de uma função social também desse concurso, não é? Quando surgiu a resolução do Conselho Nacional de Justiça, em 2023, eu falei, agora o concurso vai, então. Está precisando de gente para trabalhar, agora o concurso vai encontrar aí uma resolução. E, até hoje, a gente aguarda. Acho que é esse depoimento que mistura história pessoal com história coletiva, de uma cidade, de um país, está tudo junto aqui, né? É uma causa individual, é uma causa coletiva, e é isso. Eu agradeço pela oportunidade de falar. Obrigada, Poliana.
Queria também aproveitar essa manifestação da Poliana e manifestar o nosso apúdio para o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional e que prevê o retorno dos manicômios judiciais, né? Assim, algo que vai completamente contra os avanços na construção de uma rede psicossocial e de uma compreensão dos direitos humanos. Denise Cunha, do Conselho Regional de Serviço Social, e depois a Gláucia Batista, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Isso. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Também aqui nesse ato, eu quero muito, na pessoa das duas deputadas, agradecer pela oportunidade, parabenizar demais os sindicatos. Nesse momento, a gente vê a importância da gente retomar o tempo de fortalecimento da ação sindical. Como é importante que a gente retome isso e que fique aí, inclusive, como um alerta para quem vai entrar, porque a gente não tem dúvida que daqui a pouco vocês vão entrar. Porque também só existe sindicato forte se tem base forte. Então, quem chega tem que chegar no sindicato também. E aqui eu quero dizer, enquanto Conselho Regional de Serviço Social, eu sou coordenadora técnica do CRES, coordeno o setor de orientação e fiscalização do CRES. A ação de orientação e fiscalização nossa, nos últimos 3 anos, tem exatamente demonstrado, materialmente falando, concretamente falando, tudo isso que os sindicatos trouxeram aqui. Nos últimos 3 anos, especialmente, o que a gente percebe a ação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vem sendo numa perspectiva de criar alternativas absolutamente frágeis para a oferta do trabalho técnico. Primeiro começou com a utilização assim indiscriminada do banco de peritos naqueles lugares onde já não tinha assento social. Está errado usar o banco de perito? Não, não está. Mas o perito tem a perspectiva da excepcionalidade. A ação do perito não pode substituir a ação do trabalhador técnico concursado que faz parte da comarca. Aí, depois da ação do perito, criou uma outra categoria, que foi chamar, através de edital, o que é pior, ou melhor, nem sei dizer o que é pior aí, por edital, a assistentes sociais e também psicólogos, através de, que estariam cursando pós-graduação, seja ela qual for. Seja até pós-graduação em floricultura, também dá para entrar. Basta comprovar que está fazendo uma pós-graduação. Então, quer dizer, a pós-graduação, o estágio de pós-graduação ou de graduação precisa ter a perspectiva da formação, para contribuir com a formação. Se eu aceito uma pós-graduação que não tem nada a ver com esse campo socioocupacional do sócio-jurídico, eu não quero formação. Eu quero um profissional para substituir aquilo que eu não tenho em meus quadros. E o que a gente tem percebido, o tanto que isso tem agravado a condição ética e técnica do trabalho de assistentes sociais no Estado de Minas Gerais. O que a gente tem hoje são colegas de trabalho adoecidos, sobrecarregados, com absoluta ausência de condições éticas e técnicas para o trabalho profissional. E o que é pior, para além da sobrecarga, acompanhar o colega assistente social na condição de estagiário é também uma outra sobrecarga ética. Por quê? Aquele que está atuando tecnicamente, mas na condição de estagiário, ele não responde tecnicamente pelo que ele faz, ele não é dos quadros. Quem responde pela ação dele? O colega que foi obrigado a atuar como acompanhante, porque a gente nem chama de supervisor. Não existe estágio de pós-graduação no serviço social. Portanto, não existe supervisão de estágio em pós-graduação. Essa é uma questão que a gente precisa denunciar. Então, o que a gente quer aqui, enquanto Conselho Regional de Serviço Social, é defender a nomeação e posse imediata, como muito bem colocou a nossa colega, dos colegas aprovados. Existe o adoecimento de quem está dentro e de quem está fora, na mesma proporção ou em proporção absolutamente proporcional ao lugar que cada um está ocupando nesse momento. Colocar o CRES à disposição nessa luta, estaremos com vocês. É preciso dizer que o CRES, junto com o Sejusmig, desde o início, através da ação da nossa ex-conselheira Ana Maria Bertelli, que hoje faz parte da diretoria do sindicato, a gente tentou, por diversas vezes, audiência junto ao Tribunal de Justiça com o presidente. A gente nunca conseguiu êxito nessa ação. Muito antes, lá, inclusive, do concurso, a gente já vinha denunciando essas situações. Mas a gente acredita que, a partir de agora,
agora as coisas vão andar. E nos colocamos à disposição enquanto representação da categoria de assistentes sociais do Estado. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Vou chamar a Gláucia. Depois a gente vai dar... Só terminar aqui. Gláucia Batista, que é vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Então, boa tarde a todos e todas aqui e fora, né, que acompanha via internet. Então, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos, um vestido preto bordado e uma echarpe. Então, eu agradeço, né, pela oportunidade, né, de estar trazendo esse debate aqui. E estou feliz assim, de dizer, né, que a gente tem uma entidade, né, eu represento uma entidade que sempre, né, desde sempre, lutou pelo concurso público, né, lutou pelas políticas públicas. Né, e uma das bandeiras de luta da nossa gestão atual foi o concurso público, continuará sendo. Nós, inclusive, colocamos isso em prática, né, na nossa entidade. Então, assim, é dizer que a Constituição Federal de 1988 ela nos assegurou o Estado Democrático de Direito, né? A Seguridade Social ampliada, os direitos humanos e concurso público, né, a forma de ingresso, né, de servidores públicos, mais, vamos dizer, impessoal, né, e que garante, de garantia da qualidade da prestação do serviço público de qualidade. Então, quando não há, né, como a colega disse, a Alexandra, né, colega assistente social, que é a Alexandra, que está na mesa, quando não há nomeação, quando não há posse, né, quando não é colocado os servidores em exercício, né, que não é só nomeação, então há violação de direitos humanos, tanto dos trabalhadores, né, do tribunal que estão lá exercendo seu trabalho, tem seu trabalho precarizado, que leva à exaustão, a maior adoecimento, a licenças médicas, né, então eles deixam de ter direito a um trabalho digno, né, e sem precarização, e também a população, né, que tem seus direitos violados, como já foi dito pela Carla e pelos demais, né, então há riscos, né, dessa prestação de serviços não ter a qualidade, né? Então o tribunal ele tem esse grande compromisso, né, de garantir, né, que esse Estado Democrático de Direito ele seja de fato, né, garantido para toda a população. E a Denise Cunha, que acabou de falar aqui, né, ela colocou as argumentações que os demais colocaram com relação ao orçamento público, né? Então não há argumento, né? Por quê? Se nomeiam peritos, se nomeiam como é que chama? Estagiários de pós-graduação que não está de acordo com as regras, com as normas de um Estado Democrático de Direito, então o orçamento deixa de ser um argumento forte, né, para não nomear, como é que fala? Nomear, colocar em exercício, empossar e colocar em exercício, né, as pessoas que passaram no concurso público. Então, o Tribunal de Justiça nomeie todos os concursados e concursadas imediatamente. Muito obrigada. Obrigada, Gláucia. Nomeação já. Só antes da nossa próxima inscrita, acho que só como um encaminhamento final, pessoal, porque foi convocada uma reunião para amanhã da administração pública. Então, eu acho que nós poderíamos tentar, na reunião que vai ter amanhã, que é a reunião com matéria, então vai ter quórum para votação, aprovar os encaminhamentos dessa reunião, e eu acho que o principal, quer dizer, todos são fundamentais, mas eu, corroborando com a luta dos aprovados, a luta dos sindicatos, que é uma luta da sociedade, vamos tentar aprovar amanhã a reivindicação para a nomeação imediata dos concursados, de forma bem direta, bem objetiva. Eu acho que é esse o melhor recado. Aí vocês acompanham. Amanhã foi convocada já, tem reunião com pauta, então nós vamos ter quórum para votar. E aí eu vou passar a presidência dos trabalhos à deputada Bela. Tem mais pessoas inscritas, porque eu queria compartilhar esse encaminhamento final com vocês. A deputada Bela vai fechar a audiência com vocês e me comprometer com esse debate para aprovar os requerimentos amanhã, de modo que leve na reunião que terá na próxima quinta-feira. E que também já estou combinando com a deputada Bela, como a gente também, eu tenho uma audiência na quinta, nós vamos nos dividir. Né? Mas saibam que nós estamos juntos nessa luta, e o nosso mandato na luta pela nomeação. Contem com o nosso trabalho parlamentar. Passa a presidência dos trabalhos da deputada Bela. Aí agora você... Maravilha, Bia. Muito bom construir em parceria com você. A Gláucia tem uma questão rápida para... Sim. É que eu represento o CRES-MG no CEIMPA, no comitê citado pela... Quem que citou o CEIMPA?
a resolução 487. E um dos debates lá, né, nesse comitê, é a falta de servidores para colocar em execução, né, esse trabalho de desinstitucionalização. Então, é isso, né? Mais um motivo aí para chamar todas as pessoas. Importantíssimo, Gláucia. Obrigada. Agora, Jéssica Gabriela de Souza, do Conselho Regional de Psicologia. Então, boa tarde aí, cumprimento a mesa na voz da nossa atual presidenta aí, agora Bela. Quero agradecer o momento de fala, dizer que eu sou uma mulher negra, tenho 1,50 m, estou com o cabelo aí na altura abaixo dos ombros, tenho uns olhos castanhos e estou com uma blusa branca com crachá, me nomeando aqui como assessora institucional e parlamentar do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Quero dizer, assim, né, reforçar as palavras das colegas, dizer que a gente ecoa tudo que foi transmitido, tudo que foi falado até aqui. A gente sabe que o Conselho Profissional ele tem um papel de orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão. E aí, quando a gente pensa um exercício ético, é impossível a gente pensar um exercício ético sendo executado com um número inexequível de trabalho, como é o que está sendo exposto aos nossos profissionais que estão hoje atuando na ponta. Então, a gente gostaria de reforçar que isso afeta diretamente os nossos profissionais, né? Estou vendo aqui, né, os cartazes reforçando, né, sem assistente social, sem psicólogo, não há justiça, nomeia, e a gente reforça isso, né? A gente reforça o nosso poder constitucional, né, que a gente está lá previsto na nossa Constituição Cidadão, concurso público. Então, a gente reforça esse lugar do concurso público, da segurança, né, que a gente acredita que esse trabalho ele precisa ser executado com uma segurança jurídica, com um processo jurídico que é adequado. E, dessa forma, assim, né, a gente vê com muito receio e com muito risco a execução que é feita pelas nossas trabalhadoras. E de novo, assim, não é por conta de um poder ou de um fazer desse trabalhador, mas pela condição que essa trabalhadora está sendo exposta. Então, a gente aqui reforça, agradece imensamente os sindicatos, reforça novamente assim, a importância dos sindicatos, de nos reconhecermos enquanto trabalhadores, todos nós, né, enquanto esse processo de trabalho, e dizer que a aprovação, um sim à aprovação do orçamento, um sim para a aprovação desse orçamento, um aumento nesse orçamento, quando possível, para que essa nomeação seja feita para ontem, né? Assim, é para ontem a aprovação. Então, a gente agradece aí a oportunidade. Muito obrigada, Jéssica. Nós tivemos muitas participações virtuais dessa audiência pública. Tivemos aqui o Clevin, que fala que as oficiais de justiça são a linha de frente do tribunal e que vê as nomeações do concurso de 2022 que deveriam acontecer com maior celeridade. O Luiz Gabriel agradece os deputados e pergunta qual o fundamento para o Tribunal de Justiça até hoje não ter realizado nenhuma nomeação. O Lucas pede ajuda para a Assembleia Legislativa para pressionar pela nomeação dos aprovados. O Arthur, ele faz uma pergunta, né? Pergunta se é justo fazer isso com os aprovados, né? Deixar eles tanto tempo esperando. O Arthur coloca que a contratação de comissionados estagiários de pós-graduação não deveria ser uma solução justa para o atendimento à necessidade de pessoal para atuar no Tribunal de Justiça. Afinal, existe uma lista de aprovados que investiram tempo e dinheiro no Sertão de 2022. É justo que sejam convocados para trabalharem e contribuírem com o tribunal. A Isabela diz que ser servidora do tribunal é um sonho que ela quer muito conquistar. Está ansiosa pelas nomeações e que sabe que o quadro efetivo está muito baixo, servidores sobrecarregados e exaustos. A Irina fala que existe uma precarização do trabalho com constantes contratações de estagiários de pós-graduação a cada 2 anos. O trabalho dos psicólogos também tem sido terceirizado para peritos que muitas vezes não têm experiência na área, o que compromete muito o trabalho. Não há concurso há 19 anos de peritos, ela pergunta, certo? Ana Luísa, gostaria de saber quantos aprovados foram nomeados no concurso, né? Aprovados no concurso foram nomeados? Nenhum.
a Wiatayana, isso, de Uberaba, como uma das diretoras da AASP-SIBR, temos acompanhado de perto essa realidade, a necessidade de fortalecer o judiciário, garantindo assistência psicossocial aos cidadãos e condições dignas de trabalho para assistentes sociais e psicólogos. Uma das ações urgentes é a reposição das equipes. Quais ações concretas, prazos e estratégias para convocar os aprovados do concurso? Wilton Arnaldo gostaria de saber como pode o EGREG e o tribunal abrir um concurso sabendo que, segundo seu relatório de gestão fiscal, estaria sem teto para nomeação, possivelmente devido aos salários acima do teto e inconstitucionais recebidos por magistrados, e ainda assim abrir mais concursos, mesmo sabendo que não poderá arcar com as despesas. Qual será o paranauê que farão para nomear todos? Ele pergunta, Wilton, de Barbacena. Luiz dos Campos Gerais diz que em comarcas do interior não há pessoal suficiente para auxiliar os serviços e que estão tendo inaugurações de ótimos espaços físicos que ajudarão na prestação de serviço à população. Em contrapartida, temos um concurso que faz 2 anos e já há alguns meses homologado, o que pode ser feito para alinhar essas duas questões. Temos algum cronograma? A gente podia fazer mais um requerimento também sobre o cronograma. A Sofia, de Uberlândia, gostaria de saber se o Tribunal de Justiça dispõe de alguma previsão ao cronograma para iniciar as nomeações. O Lucas gostaria de saber se a EGREG Assembleia Legislativa pode, junto com o tribunal, elaborar um cronograma de nomeações. Não pode, mas a gente vai pressionar. A Brena gostaria de saber as expectativas de nomeação. A Sandra de Abaeté gostaria de pedir respeitosamente ao EGREG Tribunal que inicie as convocações e nomeações. A Flávia de Belo Horizonte diz que, segundo o último levantamento disponibilizado pelo tribunal a respeito do quantitativo dos cargos do tribunal, há 457 cargos efetivos vagos para analista judiciário do órgão. É notório e sabida a necessidade de servidores nos órgãos do tribunal e a sobrecargo de trabalho daqueles que lá exercem suas funções. Para tanto, é urgente a nomeação de aprovados no concurso. Mas não acabou, gente. A gente ainda recebeu mensagens da Maria de Betim, da Ana de Tabira, da Isabela de Belo Horizonte, de Diamantina, da Vaneide de Belo Horizonte, da Gabi de Belo Horizonte, do João de Belo Horizonte, da Juliana de Juiz de Fora, da Marcela do Rio de Janeiro e da Inês do Cerro. Todo o Estado de Minas Gerais acompanha a nossa audiência pública. E todo o Estado clama nomeação já, tá certo? Amanhã, como a deputada Beatriz Cerqueira disse, nós vamos aprovar os requerimentos nessa comissão. E antes mesmo que eles tramitem aqui na Casa Legislativa, a gente espera poder levá-los presencialmente ao presidente do tribunal, junto com uma comissão com alguns de vocês, para que a gente possa, quem sabe, sair com a principal resposta, que é quando, qual a data, qual o cronograma para essas nomeações. Não é isso? Queria deixar aqui a mesa aberta para considerações finais antes da finalização. Se alguém quiser sugerir mais alguma questão. Paola. Bom, aproveitando um gancho das colegas aqui que mencionaram a respeito do estágio, eu gostaria de dizer que os aprovados eles têm uma preocupação com relação aos estagiários. Recentemente, surgiu um edital com 450 novas vagas de estágio e se tornou uma preocupação. Embora haja alegações de que os estagiários não exerçam, por exemplo, o trabalho de analista judiciário da área do direito em si, como assinar um mandado, né, e tudo mais, mas pode ser que alguns trabalhos se confundam. E aqui eu tenho como exemplo o CPC 15, que ele traz o trabalho do chefe de secretaria, no seu artigo 152, como, por exemplo, manter sob sua guarda os autos, e só permitindo carga, né? Só permitindo aí que saia do cartório para, por exemplo, fazer carga para advogados. E os estagiários, eles podem fazer carga. Outras aqui questões que estão na resolução 953/2020 do TJMG, que dispõe das atribuições dos analistas judiciários da área do direito, inclusive de demais áreas também, dispõe que
é trabalho dos analistas judiciários, por exemplo, analisar autos, elaborar documentos, fazer pesquisas, catalogar, indexar. E os estagiários também podem catalogar ou indexar. Não que isso seja um trabalho ilícito do estagiário. Pode ser lícito, é lícito. Mas, enfim, é um trabalho que acaba por ser confundido, eu penso, na minha opinião, né? E eu penso que, dessa forma, há uma preocupação e surge uma preocupação válida com relação a esse grande quantitativo de novos estagiários que vem surgindo. Então, é isso que eu queria colocar. E mais um ponto, mais servidores no tribunal poderiam contribuir com o aprendizado e com a supervisão também desses estagiários que estão lá, né, também aprendendo e sendo supervisionados conforme aí o artigo 1º da lei de estágio. Então, é isso. E mais uma ressalva como consideração final. Eu gostaria muito de pedir para constar no requerimento para amanhã aí, a aprovação de pronto aí de a nomeação de 100 analistas judiciários da área do direito e todos os outros demais aprovados. Por favor, desde já, muito obrigada. Certo, muito obrigada, Paola. É isso? Então, pronto. Então, gente, amanhã e essa semana... Ah, não. A Alessandra também é Carla. Vamos lá, Carla. Não poderia deixar de agradecer aos deputados, que sempre têm essa abertura para a gente, mas também fazer aqui um reconhecimento público do nosso conjunto Cefes-Cres, que está a bandeira de lutas em relação ao concurso público, que há anos faz essa defesa, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, que é a ABEPS, e, na nossa área, né, no sócio jurídico, a ASPSE Brasil, que, inclusive, nós estivemos numa audiência pública em Brasília sobre esse tema. Então, é muito importante a gente defender os sindicatos, que Denise Cunha aqui já disse, mas também a gente reconhecer as entidades das nossas áreas, das nossas profissões, né? E aqui também estendo a representante do Conselho de Psicologia ao sistema, porque o nosso é conjunto, mas a psicologia é o sistema de psicologia, conjunto, Conselho Federal e conselhos regionais. Verdade. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Você ia falar? Alessandra. Eu quero só agradecer todos os envolvidos, né, os mais de 25 mil aprovados, a deputada Bela, eu estou saindo, a deputada Beatriz, eu estou saindo aqui com o meu coração leve, né, porque esse espaço foi um espaço potente, democrático e ético-político. Parabéns a todos. Com a palavra, Eduardo. Bom, quero agradecer também a deputada Bela, a deputada Bia, toda a estrutura aqui da Assembleia. Aqui é a Casa do Povo, onde a gente tem vez, onde a gente tem voz. E como eu tinha muita coisa para falar, não consegui falar de tudo, nós, no início desse ano, nós realizamos 3 atos na porta do tribunal, manifestações públicas, em conjunto com o Sinjus. E nos 3 atos que nós realizamos, a homologação, então, né, até então a gente estava cobrando a homologação do concurso, a homologação, consequentemente, a nomeação, estava na pauta. E para informar também para os candidatos e para a deputada, nós temos uma mesa de negociações no Tribunal de Justiça com os sindicatos. Eram reuniões mensais, agora são bimestrais, mas vocês podem ter absoluta certeza que essa reivindicação, nomeação do concurso, é pautada pelos sindicatos em cada uma das reuniões e continuará sendo pauta dos sindicatos a nomeação de vocês. Muito obrigado. Certo. É isso. Tá certo, gente. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Vamos aí para essa última semana de fôlego de aprovação do orçamento e cobrança dessa nomeação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.